agora eu vou conversar com a doutora Tânia Leão Segurado. A doutora Tânia, ela é graduada em Comunicação Social, Relações Públicas, MBA em Gestão Empresarial, MBA em Gestão Análise Organizacional, especialista em Recursos Humanos Estratégicos, especialista em Gestão e Processos de Auditoria, líder de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001 e é consultora Master do Grupo Destra em Gestão de Processos, Qualidade e RH. Doutora Tânia, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Eu estou ótimo, e a senhora? Tudo bem. Prazer estar aqui no seu programa. O prazer é nosso. Muito bom. Doutora Tânia, nós vamos conversar sobre um tema interessante que é recursos humanos estratégico e a sua relação com o agronegócio. E nós sabemos que há poucos anos agora não existia, por exemplo, nas organizações, nas empresas, uma área especializada em gestão de pessoas. E o próprio contador era o responsável pela área financeira, ele contratava, mandava embora, efetuava pagamento dos funcionários, enfim, ele fazia tudo. E com o passar do tempo, foi identificada a necessidade de um setor que soubesse pensar e planejar as pessoas. E nesse momento, nasce a ideia da administração de recursos humanos. É isso mesmo? É isso mesmo. O bem-estar da pessoa, independente do olhar somente sobre a produtividade, ele passa a ser um ponto focal na administração e na gestão das pessoas, tendo em vista que não é somente a produtividade ou o quanto essa pessoa pode trazer de resultados, mas sim um ponto de vista biopsíquico e social. O que é ter um RH efetivamente estratégico? O que significa isso, ter um recursos humanos efetivamente estratégico? Principalmente quando o pensar vier antes do fazer. Ou seja, como o RH pode contribuir com as estratégias da empresa, participar do seu planejamento global e trazer aí as pessoas caminhando juntamente com essas estratégias. Agora, como que o RH ele pode contribuir com essa execução, com a execução das estratégias na empresa? Olha, principalmente alinhando as pessoas e influenciando as empresas a diminuírem a burocracia, diminuírem a hierarquia, né, que hoje em dia tem a hierarquia muito verticalizada, ela passa a ser uma hierarquia mais horizontal. Então, isso tudo vem trazer contribuição para que esse RH seja mais estratégico, mas principalmente sendo um agente consultor para a organização. Bom, resumindo, significa dizer então o seguinte, que nós temos que ter, eu não diria assim, um departamento, se for no caso até uma propriedade pequena, uma propriedade rural, mas ter assim pelo menos alguém pensando em fazer alguma coisa sempre melhor em relação aos próprios funcionários. Exato, porque não são somente as questões legais que devem ser observadas, né? As questões de contratação, de pagamento. É o meio ambiente em si. O meio ambiente em que esse empregado está inserido, mas levando em conta de que ele é uma pessoa que tem uma cultura envolvida nessa relação, problemas, né? E principalmente fazendo com que ele se desenvolva. O profissional precisa se desenvolver. Doutora Tânia, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa conversa sobre recursos humanos estratégicos. É um minuto só e eu volto já. Estou de volta conversando com a doutora Tânia Leão Segurado e nós estamos falando sobre recursos humanos estratégicos e a sua relação com o agronegócio. Doutora Tânia, eu pergunto para a senhora o seguinte, qual o foco de atuação de um RH estratégico? Principalmente 4 focos. Visão de processo, ou seja, o RH que não conhece, não domina o negócio da empresa que ele trabalha, ele não pode também servir adequadamente. Utilizar as informações da tecnologia da informação para trazer dados confiáveis, utilizar a comunicação para disseminar as ideias e conscientizar e também fazer com que as pessoas ajam de forma a tratar a empresa como dono, ou seja, isso não se consegue de uma hora para outra, mas é com conscientização e alinhamento. E uma das coisas importantíssimas dentro de um RH estratégico que eu vejo também é comunicação, né?
Tem hora que Exatamente. você não sabe o que está acontecendo e de última hora não tem que fazer isso e pega todo mundo de surpresa. Quer dizer, não se conversa dentro da empresa. Isso é péssimo. Exato. Na maioria das empresas, quando a gente vai fazer diagnóstico, a comunicação está geralmente em primeiro e segundo lugar. São problemas relacionados à comunicação. E geralmente a coisa não anda justamente por falta de comunicação. Exato. E aí nos seus mais diversos aspectos. E a gente também, um fato que me deixa assim meio intrigado é a questão da liderança. Liderança não é mandar. Não, faz não isso, é. faz aquilo, está errado, né? Gritar. Não é isso. Pelo contrário, né? Hoje em dia essa visão ela está totalmente fora de moda, né? Onde o líder ele deve ser um agente influenciador. Pensando que nós estamos tratando com adultos. Então, eu só mudo meu comportamento a partir de um bom exemplo, daquilo que vai me trazer algum benefício. RH estratégico na empresa rural, no agronegócio. Olha, o setor do agronegócio ele tem uma peculiaridade, ele é um grande gerador de trabalhos, de profissões e também de criar novas profissões. O que isso traz para quem faz a gestão de RH no setor agropecuário? Ele precisa estar focado na qualificação das pessoas. Hoje em dia, haja vista que se nós pegarmos um simples trator, que é um equipamento que hoje precisa de qualificação, o seu operador precisa de qualificação. E caro, viu? Precisa de estar atento a essas tecnologias, mas precisa de capacidade de comunicação, como falamos há pouco, de entender sobre a sua gestão como um todo. Então, hoje nós precisamos qualificar também no agronegócio. Eu tomo por base o seguinte, você compra um implemento agrícola, uma colheitadeira, por exemplo, R$1,5 milhão, R$2 milhões Exato. E coloca na mão de uma pessoa que às vezes o sujeito não sabe escrever, com todo respeito, não é desmerecendo ninguém. Exato. Às vezes é uma pessoa excelente, mas ele tem que ter uma bela de uma noção, porque é um implemento caro. Isso Exato. aí. Então precisa ter um estudo, precisa ter uma reciclagem, precisa aprender alguma coisa. As propriedades rurais hoje são grandes empresas e precisam ser geridas profissionalmente. É verdade. Né? Doutora Tânia, eu gostei da conversa com a senhora, uma conversa boa, uma conversa legal, e eu acho que isso aí deu para deixar muita gente aí com a antena meio ligada, que a gente tem que ter comunicação, tem que ter estratégia, tem que ter gestão, independente se é rural ou se é urbana a sua empresa, senão não vira. Exatamente, é preciso olhar com cuidado. Doutora Tânia, muito obrigado mais uma vez pela participação da senhora aqui no nosso programa e as portas sempre estarão abertas. Eu agradeço.